Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso para cultuar, para dedicar esse tempo a Deus, para ouvir a sua palavra, para louvar, para engrandecer o santo e poderoso nome dele, claro, também para deixar ele nos tratar, lá no nosso interior, no homem interior, naquele mais íntimo do nosso ser, para que Deus ele possa estar ali cuidando dos nossos corações. Então vamos falar com Deus, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar pedindo ao Senhor que receba a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor é digno, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pela semana abençoada que se encerrou e por essa nova semana que o Senhor está nos concedendo, esse novo dia, Senhor, que o Senhor está entregando a cada um de nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor já providenciou todas as coisas para que a nossa existência possa acontecer aqui nessa terra, o calor, os alimentos, a temperatura adequada para que nós possamos sobreviver, todas as coisas que nós não conseguimos ainda entender, mas que já estão feitas e preparadas para que nós possamos ter aqui a vida nessa terra. Agradecemos, Senhor. Agradecemos antes de tudo pela Tua salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto e esta casa, este local, esta vida, aonde este culto está sendo ministrado neste momento, que o Senhor envolva este local agora, Pai, estas vidas que estão participando e também a toda a família deles, Pai. Envolva todos aqueles que estão ligados a eles agora, mesmo aqueles que não se encontram no local neste momento, por estarem viajando, em deslocamento, em trabalho, aonde estiver esta pessoa querida, amada, que ela também esteja debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos este culto, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, tudo que será realizado aqui, seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, bom dia igreja, bom dia aí o irmão Luiz, a irmã Maria Cristina, a banda que está aqui do meu lado, e você que vai participar conosco através deste vídeo, deste áudio aí. Seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus e um bom dia para você também. Então nós vamos agora dar início, pedindo ao nosso irmão Luiz, que venha trazer, venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Então, bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom dia a todos. Nós vamos hoje compartilhar o Salmo 86, é uma oração do rei Davi. Graças a Deus, estamos aqui mais uma semana, tivemos mais uma semana que o Senhor nos proporcionou e vamos então, estamos nesse domingo aqui justamente para dedicar essa manhã ao culto a Deus, sermos expostos e confrontados com a palavra dele, como bem falou o pastor Aguilar na sua oração inicial. Ela nos surpreende, ela nos cura, ela nos revela quem nós somos realmente, interiormente e, consequentemente, a dependência que nós temos de Jesus
em relação à vida nessa terra e, principalmente, revela a nossa impossibilidade de estar, de termos nos reconciliado com Deus por nós mesmos. Então, o culto a Deus, ele é racional. Nós estamos aqui porque fomos alcançados pelo Espírito Santo e convencidos pelo pecado, do pecado, da justiça e do juízo. E estamos aqui porque queremos, porque dependemos e porque necessitamos. E porque reconhecemos que o Senhor, nosso Deus, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos levará com segurança até o último dia de nossas vidas nessa terra para a eternidade. Então vamos lá, vou fazer a breve leitura e fazer alguns comentários que eu achei importantes. Como já falei, Salmo 86, está aqui, súplica e confiança, oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida, e eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostre-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Amém? Então vamos agora começar a detalhar o que eu achei mais importante. Ele começa: inclina, Senhor, os ouvidos e responde, pois estou aflito e necessitado. Bom, antes de mais nada, eu acabei pulando uma coisa. Nós precisamos, sempre quando lemos o Antigo Testamento, quando estudamos, quando meditamos no Antigo Testamento, nós temos que enxergar o Antigo Testamento já estando na graça. Então, nós temos que transplantar aquele olhar, temos que saber interpretar segundo a graça.
Então, de cara, ele já fala uma coisa que nós muitas vezes temos dificuldades, e ele fala aqui, e responde-me, pois estou aflito. Então, aqui ele está dizendo, quando ele fala responde-me, ele está falando de uma vida de oração, que é difícil manter. A maioria das pessoas tem dificuldade em manter isso. No versículo 2, preserva a minha alma, pois eu sou piedoso, tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Aqui nós podemos fazer só uma observação. Quando ele diz, pois eu sou piedoso, na verdade, o que temos que entender é que, através do Espírito Santo, hoje em dia, na dispensação da graça, Deus nos enxerga puros. E quando achamos que estamos sendo piedosos, na verdade não vem dos nossos corações corrompidos, nem do nosso corpo. Vem sim da influência, do controle do Espírito Santo sobre nossa carne, sobre o nosso eu. Continuando, isso é para a honra e glória de Deus, e não para nós pensarmos que nós somos alguma coisa. Porque quando entendemos assim, estamos pensando que a salvação vem por obras, e a salvação não vem por obras, porque nós fomos chamados para Deus para fazermos as obras que Ele previamente já planejou para nós. Então, de bonzinho, nós não temos nada, sejamos claros. Como versículo 3, compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Aqui, nesse 3, ou seja, ele tem uma vida de oração com Deus. Evidentemente, quanto mais dificuldade nós temos, mais realmente nós buscamos a Deus. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva minha alma. Então, aqui ele está falando uma coisa muito interessante, que ele tem. Nós só temos realmente uma verdadeira alegria quando nós temos a verdadeira alegria em nossa alma. O que é a nossa alma? A nossa alma é a nossa consciência, a consciência da nossa injustiça, da nossa vida, que estamos vivos. São as emoções que nós sentimos, são mesmo até as feridas. Então, o que acontece? Neste lugar, onde fica tudo isso junto e misturado, só se alegra realmente quando vem a ministração da palavra de Deus, quando o Espírito Santo ocupa. E ele diz assim, alegra a minha, ele fala assim, alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Então ele está dizendo assim, que ele mantém os pensamentos dele em Deus. Ele procura sempre meditar nas coisas de Deus. Ele procura sempre realmente entender que a cura, a condição para ter uma alma leve está em estar em comunhão com o homem. O versículo 5, pois o Senhor é bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Então aqui ele tem a consciência, como nós temos, e vamos saber depois, na eternidade, o quanto Deus nos deu de livramento e foi misericordioso conosco. Precisamos entender assim. E precisamos sempre, mesmo em meio às dificuldades e principalmente em meio às dificuldades, nós precisamos nos lembrarmos de tantas coisas boas que Deus fez. Deus não nos abandona não tem nada para falar de coisas boas que Deus fez por mim. É impossível. Por mais que se tenha problemas. E devemos viver pensando nisso, orando nisso, porque a nossa mente só vai olhar coisas ruins. O diabo só vai trazer pensamentos ruins à nossa mente. Então, continuando. Versículo 6.
Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Ele está se repetindo. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Então aqui ele já meditou e ele sabe, pela experiência passada que ele teve com Deus. Agora, não é hoje e acontece amanhã. Nós devemos ter uma vida de oração. Eu posso falar aos irmãos que eu e o pastor Aguilar oramos há anos juntos. E Deus vem, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, atendendo alguns dos nossos clamores depois de alguns anos. Então, é uma vida de oração, é uma constância com Deus. 8. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às suas obras. Aqui ele fala da libertação de Cristo. Quando nós éramos do mundo, nós íamos por todo o vento de doutrina, nós éramos levados para lá e para cá, com hino, dar 7 pulos nas ondas, bater 3 vezes na madeira. Então, isso é muito importante para nós. Nós temos um Deus, e esse Deus está vivo, e esse Deus nos salvou, e esse Deus fez com que o seu Filho tivesse parte homem para conviver conosco na eternidade. Continua. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Isso aí, Davi já estava profetizando, porque na verdade, na volta de Cristo, sim, todas as nações vão confessar que Jesus é Senhor, é o Senhor. Então Deus está no controle de tudo. Continuando. 10, pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ele confirma a consciência. Hoje nós sabemos que só existe um Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração teu nome. Então está aqui. Onde é que nós aprendemos a palavra? É nos cultos, é lendo a Bíblia, é fazendo oração, tendo uma comunhão em Cristo, como nós estamos tendo aqui. Então, o nosso caminho é esse, o nosso caminho é Jesus, e precisamos sempre nos lembrarmos da obra dele. Por isso temos a Santa Ceia, e precisamos também conhecer, porque Jesus falou: meu povo peca porque não conhece a minha palavra e o poder de Deus. Então precisamos sempre estar renovando a nossa alma com a palavra de Deus para suportarmos esses tempos difíceis. Porque se Jesus foi perseguido, por que nós, que não somos ninguém na fila do pão, não seremos? Seremos sim. Isso é muito diferente do que a teologia da prosperidade que é pregada aí. O Evangelho é luta. O Evangelho não é brincadeira, não é só vitória. Pelo contrário, é luta e muita luta. Continuando. 12. Dar-te-ei graças, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Mais uma vez, a consciência que nós temos que ter da obra de Cristo. Gratidão a Deus, porque Ele nos salvou. Ele podia nos deixar para lá. Pois é grande a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Aqui ele está falando da salvação. Nós fomos libertos, nós fomos livres da morte eterna, porque Jesus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Todos os nossos pecados foram castigados em Cristo, para que Ele que nos substituiu no castigo, para que Deus, o Pai, o Senhor, nos enxergasse justos. Continuando. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida.
eles não te consideram. Aqui foi o que eu falei um minuto atrás, nós seremos perseguidos. Os que não conhecem a Deus não suportam os cristãos, porque a natureza do homem, a natureza carnal do homem é a divergência de Deus, é o ódio a Deus, é o desprezo a Deus. Por isso que nós somos perseguidos. Meu Deus, aquele cara não tem o que comer, aquele cara não tem nada, e mesmo assim ele é sossegado, ele vai à igreja. Isso irrita. Nós já nascemos inimigos de Deus. Graças a Deus, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, porque fomos tocados pelo Espírito Santo. O Senhor nos escolheu, graças a Deus. Mas 15, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Assim nós sabemos, porque fez o principal por nós, como orou o pastor Aguilar no início. Nós agradecemos a nossa salvação. Nós agradecemos porque já temos os nossos pecados perdoados por Cristo Jesus. Se você não entende assim, você ainda não está salvo. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Aqui ele está pedindo, seja o teu Espírito Santo comigo. Deus nos olha, Deus nos acompanha, Deus nos assiste. Devemos permitir sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus renova as nossas almas. Só o Espírito Santo traz aquela motivação que nunca termina. Traz só o Espírito Santo, a fé na obra de Jesus Cristo, nos torna persistentes, resilientes, fortes. Nós não desistimos, mesmo com lágrimas. Nós vamos cumprir a carreira que nos está proposta, porque o Senhor nos toma pela nossa mão direita e nos conduz. Não é por nós mesmos, não. Continuando. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Muito bem, Jesus quando veio, eu não vou terminar, Jesus quando veio foi rejeitado pelo próprio povo e foi pedido pelo seu povo muitos sinais. Jesus chegou a hora e falou: chega, vocês têm os profetas, vocês têm a lei, e vocês mesmo assim não me aceitaram, mesmo assim me desprezaram. Então era isso que eu tinha a falar. Eu agradeço a minha oportunidade, e hoje eu peguei pesado, né, pastor? Mas o Evangelho temos que, nós não podemos mentir, não é? Obrigado aí, pastor. Nada, rapaz. Palavra aqui sempre muito objetiva, né? Eu vou só ressaltar algumas coisas aqui importantes que o irmão falou. Achei interessante sempre, né? A parte de manter a vida de oração e essa questão da oração que não tem uma resposta. A gente tem uma experiência, né, de oração muito grande aí, muitos anos, e muitas que nós começamos a orar lá 10, 12, né, 15 anos atrás, agora que elas, né, vem algumas respostas, vem algumas coisas. Claro que Deus opera de acordo com a necessidade, claro que tem uma necessidade urgente, claro que Ele vai operar ali, mas muitas coisas Deus primeiro Ele vai trabalhando, né, vai trabalhando nas nossas vidas. Então é muito importante saber que é uma vida de oração. Então tem aqui nessa terra, as pessoas investem em bolsa de valores, né, em dólares e outras coisas, né, tendo um retorno aí material, um retorno de capital, essas coisas, né. Na vida espiritual, o nosso investimento é oração, né? Quando nós estamos orando, nós estamos depositando diante do trono de Deus as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas intercessões, e Deus Ele vai responder. Claro que tem um tempo dele de resposta, e a gente vai vivendo, os anos vão passando e as orações vão sendo respondidas, até que a pessoa, como o irmão Luiz falou muito bem, ela passa a ter uma vida
de oração. Então, muito legal essa questão da vida de oração. O irmão ressaltou também que é uma coisa importante, tem muita gente que se acha aí santarrona, né? Que está pagando preço pelos outros e, na verdade, o irmão falou muito bem, nós não temos nada de bom, né? Ressaltou a questão de manter o pensamento em Deus, mesmo quando as coisas não vão bem, e o irmão exemplificou, foi muito didático aí, quando falou, olha, passando por lutas, passando por problemas, mas eu me lembro de quantas vezes Deus me deu o livramento, quantas coisas que Deus me deu, então eu não posso me deixar sucumbir naquela luta, naquele problema e naquela situação. Isso sirva de inspiração para você aí, que nesse momento está passando uma grande luta, um grande problema, todos nós passamos, né? Mas também precisamos lembrar daquilo que Deus já fez, isso é muito importante para as nossas vidas também. Então, lembrar das coisas boas que já foram feitas por Deus, né? Bom, falou da libertação de Cristo, que eu acho que é sempre bom falar, né? Mas toda vez fala assim, e temos que falar toda vez, porque o ser humano é muito esquecidinho, né? Então, é sempre bom lembrar dessa libertação, que nós já nascemos condenados, e o irmão linkou isso aí com a questão do ódio das pessoas que não conhecem a Deus para com aqueles que conhecem a Deus. Então, às vezes a pessoa não entende, ela começa a entrar na presença de Deus e começa a ver ali uma perseguição, começa a ver ali até injustiças, né? Isso acontece porque o espírito que está neste mundo é um espírito em oposição a Deus. Mas nós precisamos lembrar o seguinte, tanto nós somos guardados, protegidos e supridos nesse momento aqui nessa terra, como também seremos durante toda a eternidade pelo próprio Deus. Então vamos em frente, né? Sei que dói, machuca, né? Mas vamos em frente, né? Pedindo força a Deus, pedindo misericórdia a Deus, que aliás foi outro assunto que o irmão Luiz tocou, a questão da misericórdia, né? O favor merecido de Deus para conosco, e ele falou que o Evangelho não é um mar de rosas, né? Que tem gente que acha que o Evangelho é um mar de rosas, que o sol vai brilhar para todo sempre, né? E nunca vai ter espinhos, e na verdade nós sabemos que o Evangelho é luta. Ficar na presença de Deus não é fácil não, porque tem muitas atrações, tentações, coisas que tentam tirar a pessoa da presença de Deus. Então é uma luta que é mais dentro de nós do que fora de nós, é uma luta interior muito grande. Então ressaltou também a questão da salvação, dessa obra que é falada no Antigo Testamento, em todo momento, se você lê o Antigo Testamento, todo ele apontando para Cristo, né? E que nós possamos ficar, né, com essa mensagem maravilhosa aí que o irmão Luiz trouxe no nosso coração, com essa perseverança, né? Essa perseverança da oração, essa perseverança de agradar a Deus. Irmão Luiz, que Deus continue aí abençoando, para que não venha trazer sempre uma palavra aí objetiva, né? Que traga recursos para que nós possamos viver o nosso dia a dia nessa terra, né? Que precisamos tanto da palavra de Deus, da presença de Deus, né? Do poder de Deus. Então que Ele abençoe o irmão, abençoe a sua casa, a Cristina, a tudo que aprova Ele colocar nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos louvar o Senhor nosso Deus agora por qual hino? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 432 da Harpa Cristã. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida
no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo de número 59. Isaías 59. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, né? Eu vou pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria da sua palavra. Senhor, nós estamos aqui na tua palavra e eu venho te pedir nesse momento que não seja eu falar de mim, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, mas que seja o teu Espírito Santo a dirigir os meus pensamentos, a ensinar, a fazer lembrar, trazer uma palavra que venha do trono da tua graça, Senhor, do teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e Pai. Amém? Só vou ler então essa passagem de Isaías, ela vai até o versículo 21, né? Do 1 ao 21. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler os 8 primeiros versículos aqui na Bíblia, né? E depois a gente vai ver
vendo os demais, completando aqui a mensagem que Deus está falando através do profeta Isaías, né? Através da sua palavra para nós, tá? Então, aqui na Almeida, Revista Atualizada, ela tem um subtítulo que é chamado assim, a confissão da maldade nacional, né? Então, havia uma confissão aqui sobre o pecado ali que estava sendo cometido pelo povo de Israel, o povo que foi escolhido para ser o povo sacerdotal, o povo de Deus, né? E aqui uma posição que o Isaías, né, e aquele povo que estava ali remanescente, temente a Deus, toma diante daquela situação ali de perigo, de ameaça iminente, né, e de coisas que iriam acontecer muito ruins, mas que mesmo naquela situação difícil que eles estavam para viver ali, eles tivessem o socorro do Senhor, eles tivessem Deus ali usando da sua misericórdia para cuidar deles. Então vamos ler esses primeiros 8 versículos, só para a gente fazer uma introdução e depois a gente vai explanando tudo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão luz à iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comeu os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violências há nas suas mãos. E os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade e os seus caminhos a desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, que andam por elas, e quem anda por elas não conhece a paz. Olha só que palavras, né? Fortes, né? Palavras fortíssimas aqui. Mas mesmo no meio de toda essa, né, situação ruim, a situação pecaminosa de Israel, já nos 2 primeiros versículos há uma palavra de muita esperança. Aí ele começa assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então tem muita gente que gosta de uma maneira desrespeitosa e perigosa, né, de fazer piadinhas com Deus, que Deus está dormindo, que Deus está pescando, que Deus, tem até um aí que falou que Deus está morto, né, e o pessoal aí fica idolatrando esse homem, né, e na verdade, aqui está dizendo por que não há uma resposta. Por que muitas vezes as coisas elas vão piorando e nada acontece de bom? Ou não acontece muita coisa boa? Bom, é só você olhar o versículo 2. Aí vem a condicional, a adversidade. Mas as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado, a iniquidade, a maldade, a mentira, a promiscuidade,
tudo isso que está acontecendo constrói uma muralha, uma separação entre o homem e Deus. E para que essa comunicação ela torne a acontecer, ou seja, para que Deus ele venha responder ao homem, é necessário que essa muralha ela seja derrubada, ela seja retirada. Então, é isto que está falando aqui, aquela situação de eminência, de dominação dos assírios, e aconteceu, foi terrível, né? E só poderia ali ser não revogada, mas amenizada pela misericórdia de Deus. Mas para isso o povo tinha que se voltar para Ele. Era necessário isso. Mas será que o povo estava se voltando para Deus? Então a gente leu aqui, agora a gente vai ler com mais tranquilidade. Para que as vossas mãos, porque as vossas mãos, versículo 3, estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Então, olha só, mãos contaminadas de sangue estão relacionadas à violência, ao pecado, à maldade, né? E os vossos dedos de iniquidade, né? Agir fora da palavra de Deus. Hoje, esses conceitos não é diferente dos dias de hoje, né? A gente sempre está falando. O Antigo Testamento, ele traz ensinamentos para que nós não venhamos cometer, embora acaba cometendo, mas para que nós não venhamos cometer os mesmos erros do passado, né? Então ele está mostrando aqui os erros que levaram Israel àquela situação lá no passado. E são os erros que estão levando também nações hoje. Nós vemos nações miseráveis e acontece tantas coisas ali, revoluções, tirania, furacão, cólera, isso, aquilo outro, aquilo. Mas por que, gente? Né? Será que foi Deus que virou as costas para aquelas pessoas? Não foi. São as pessoas que viram as costas para Deus. São as pessoas que querem nomear outros deuses e viram as costas para o seu Criador. Então os lábios falam mentiras. Hoje as pessoas estão aí colocando mentira como coisas oficiais, mentira chapa branca, né? Então as pessoas carimbam a mentira ali e dão fé e querem empurrar a goela abaixo das pessoas. Mas aí a pessoa pergunta, mas aonde está Deus? Ele está vendo tudo isso e ele não está se agradando disso. Por que? Não, porque os tempos são outros, Deus é o mesmo. E a própria revelação do Senhor diz que ele não muda. Se você ver no finalzinho do capítulo de Malaquias, diz, eu não mudo, por isso vós filhos de Jacó não sois destruídos, porque ele não muda, ele é imutável. Então a pessoa, para que ela possa alcançar o favor de Deus, não é Deus que vai ter que mudar para isso, é ela que vai ter que mudar. A nação, para que ela possa alcançar o favor de Deus, não é Deus que vai mudar para favorecer aquela nação, é a nação, é o pensamento nacional que precisa se voltar para Deus, que precisa mudar. Nós falamos sobre Nínive, né? Como eles fizeram, como eles se arrependeram e como Deus mudou depois que primeiro que eles mudaram. Deus não mudou, ele simplesmente agiu corretamente para o povo que resolveu agir corretamente. Agora, como que a pessoa quer continuar fazendo tudo errado e achar que Deus vai se voltar para ela desta forma? É necessário que a pessoa ela busque o conserto, né? E ele vai dizendo coisas aqui, a gente vê que a enumeração, as cenas que são aqui descritas são muito ruins, né? No versículo 5 ele diz aqui, no 4, ninguém há que clame pela justiça. Então as pessoas verem a injustiça, a mentira, a tirania, a conspiração, e está tudo bem. Tem pessoas que teriam condições de clamar, tem pessoas que teriam poder até de paralisar, mas está tudo bem. Eu estou levando o meu, está tudo certo, né? Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Então, a indiferença diante
da injustiça, diante da mentira. Confiam no que é nulo. Então, quanta gente confiando aí em coisas que não podem mudar a sua vida, em deuses, né? Um desenho minúsculo que não transformam nada, né? Hoje você vai encontrar a pessoa amada da sua vida. Nossa, a pessoa fica numa expectativa, né? Aquela ali, que felicidade, né? Não encontrar nada, né? Vai só se enganar, porque não é assim que as coisas acontecem. Então, muitas pessoas fazendo uma série de coisinhas ali para ter uma resposta, invocando a presença de espíritos malignos que se passam por espírito de luz. Tudo isso coisas duras, que não levam a lugar nenhum e que afrontam diretamente ao nosso Deus. Irmãos, é uma afronta a Deus. Você colocar o joelho e ajoelhar pela criatura de Deus, ao invés de ajoelhar e orar ao Criador, isso é uma afronta muito grande a Deus. Eu não sei, cadê Deus que não está vendo? Está vendo. Ainda bem que Ele é misericordioso. Porque se Ele mandasse um fogo aqui e consumisse tudo, Ele continuava sendo justo e nós dignos do que aconteceu. Ainda bem que Ele é misericordioso. Ainda bem que Ele olha para nós com compaixão. Mas Ele não vai passar a mão na nossa cabeça, não. Ele vai querer que nós venhamos o quê? Mudar o proceder, né? Aqui estou falando porque é pecado nacional. O próprio Isaías e as pessoas que estão ali orando, embora eles não tivessem cometendo ali aquele pecado, eles oraram como se eles estivessem cometendo também. Eles assumiram ali pelo pecado do povo. E assim a gente faz quando estamos orando pelo pecado nacional. E aí o caso é um pecado nacional. Chocam ovos de áspide, né? É uma serpente, né? E tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora, né? Então a multiplicação da maldade e eles se alimentando da maldade. Então você bota aí hoje a influência, né, das mídias, né, da televisão, a influência aí das redes sociais, né, os influenciers, né, que chega lá e fala para você, ó, né, se você comer espinho de rosa, você vai emagrecer. Tem gente que não come não, tá, gente? Vai morrer. Mas tem gente que vai comer. Tem gente que não tem um pingo de juízo e se deixa influenciar e se levar por estas coisas e vai se perdendo aí. Então ele está mostrando a pessoa ela aceita tudo. Ela pode aceitar, olha, nós chegamos aqui, passou uma espaçonave, o pessoal estava morrendo de dor de barriga, fez as suas necessidades e assim foi criado o mundo. As pessoas acreditam. Mas ela não acredita no Deus que criou o mundo em 7 dias e que relatou isso e deixou para nós tudo escritinho ali. É isso que acontece aqui nessa terra. Então, continuando aqui, seus pés correm para o mal, não são velozes para derramar o sangue inocente, e os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Os seus caminhos, a desolação e abatimento. Então, ele mostra essa situação da pessoa que tem o desejo de fazer o mal, corre, né? Tem gente que hoje está na igreja e ela olha para o céu assim, não está nem chovendo, né? Ela olha para o céu assim, hoje está nublado, eu não vou não, né? Mas quando estava lá no mundão e vinha o carnaval, né? Gente, podia cair granizo ali, podia chover canivete, né? A gente sempre fala que está chovendo muito aí, usa essa expressão, está chovendo canivete, e ela estava lá sambando até o chão, dançando, né? Bebendo e feliz da vida, como se nada tivesse acontecendo. Mas para ir à casa do Criador, para ir à casa do Senhor, louvar, adorar, exaltar, ela tem uma dificuldade tão grande, né? Acordar cedo aí e ouvir a palavra de Deus, ela tem uma dificuldade tão grande. Estou falando aquela pessoa que trabalha a semana toda e às vezes domingo precisa descansar um pouco mais, tem um vídeo, a pessoa pode até ver aí, mas ela pode ir à igreja também, ela pode dar 2 passos lá na sua rua, na sua casa e assistir ao culto e participar do culto e cultuar a Deus também, por que não? Então,
nada impede a gente de estar indo congregar, ou seja, de uma forma virtual, como fazemos aqui, ou seja, de uma forma presencial, ali, uma igreja próxima da sua casa. Isso é uma forma de dizer, não, esse tempo eu estou dedicando a Deus. Eu estou aqui para adorar, para louvar, para me encher, para ser tratado, para aprender da palavra do Senhor. Então é importante realmente ter essa referência. E naquela época não tava, era uma coisa bem simbólica, não estava fazendo nada mais por amor, por devoção a Deus, e Deus estava ali muito triste com o seu povo por conta disso. Então a gente já viu aí essas duas primeiras partes aí. Primeiro, que Deus ele não está inoperante, são essas barreiras que nós vimos aqui, o que afasta o povo de Deus. Então, não é Deus que é culpado que o rapaz foi lá e matou a sua esposa, ou que fizeram mal lá a uma criança, ou seja qual foi a maldade que fizeram. Não foi Deus que fez isso, é a maldade que está no coração do homem. Isso é coisa que vem do homem, da humanidade. E também essa coisa da pessoa se afastar de Deus. Aí no versículo 9 diz assim: por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão, e perdemos a visão do caminho. Então, o que acontece? Uma sensação de que o juízo e a justiça estão muito distantes, né? E que tudo está muito tenebroso. Não é só sensação, né? Se a gente olhar os noticiários, a gente vê as coisas, a gente vê que realmente está mesmo, né? Se você tiver um pouquinho, né, de discernimento e olhar as coisas, né, e comparar as coisas, você vai ver que realmente elas estão tenebrosas, né? Então, isso tudo é causado por esse afastamento de Deus. Isso tudo é causado pelo próprio pecado, a própria iniquidade. Então, isso vai sendo confessado, né? Nós estamos vendo aqui, uma série de confissões que estão sendo feitas. E isso também nós devemos fazer tanto no âmbito pessoal, quando nós estamos ali fazendo a nossa oração e se apresentando diante de Deus, para que aquilo que em nós não agrada a Deus seja tratado, seja cuidado, né, para que nós possamos vencer aquelas etapas em nossas vidas. Mas também nós não devemos se restringir a nós mesmos, né? Mas devemos orar de uma forma geral, tanto para o âmbito do Brasil, mundo, todos. Então é uma necessidade da igreja orar. Nesse momento essa oração é uma oração geral, né? Uma oração nacional. No versículo 10, apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Então a cegueira, né, para quem passou a vida toda enxergando e de repente ficou cego, né, é terrível, né? Claro que a pessoa que ela já é cega de nascença, ou que ela já é cega há algum tempo, ela vai se adaptar, ela vai conseguir viver assim, né? E às vezes até com muita produtividade. Mas quando a pessoa fica cega de repente e ela não sabe como andar, não sabe mais o caminho, ela fica tateando, perdida. Então é isso que é a analogia que está sendo feita, que as pessoas elas andam completamente cegas, sem direção, perdidas, consumidas pela vaidade. Pessoas com saúde, às vezes aí, tudo para ter uma vida saudável, feliz, morrem em busca de satisfação das suas vaidades, dos seus prazeres, sem nenhuma necessidade. Então, isso é o que? É uma cegueira. A pessoa que se entrega a um vício a ponto de se destruir, a ponto de viver que nem um animal na rua, sujo, né? Largado, sujeito a todo tipo de violência. O que é isso senão uma cegueira? É a cegueira, a pessoa que não valoriza o seu corpo e vai multiplicando parceiras para lá e para cá, e a ponto de estar com risco de pegar doenças,
e colocar crianças no mundo que não podem ser cuidadas. O que é isso? Senão cegueira. A cegueira está aí. Tanto estava acontecendo em Israel naquela época, como está acontecendo nos dias de hoje em toda a terra, né? E em alguns lugares isso está potencializado. E aonde isso está potencializado, também o sofrimento ele é potencializado. Então a pessoa precisa acordar, né? Nós temos uma responsabilidade individual e também nós temos uma responsabilidade coletiva. Aqui é uma oração coletiva. Então a gente está vendo as pessoas cegas, até, bem feito, né? Está cego e tal. Gente, todo mundo é afetado por essa cegueira. Não pensa que a gente está imune a isso, não. Então nós temos que fazer a nossa parte. E pelo menos Deus está vendo que nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos aí orando, estamos buscando para que haja mudanças, para que haja transformação na vida daqueles que estão se perdendo. Versículo 11. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos juízo e não há a salvação e ela está longe de nós. Acho tão importante, né? Porque o Antigo Testamento ele sempre fala muito da salvação, né? E sempre da salvação, e eles não tinham ideia, assim, embora os profetas acabassem falando, mas eles mesmos não tinham consciência daquilo que seria essa salvação. E nós hoje, vendo aqui, olhando para a obra que Jesus já fez, e olhando para isso que já estava sendo anunciado, nós entendemos aquilo que está acontecendo. Então, isso mostra o seguinte: a pessoa que está nesse mundão aí, vivendo dessa forma, tateando que nem cego, entregue aos prazeres, aos vícios, aceitando a injustiça, né? Às vezes até sendo cúmplice dela, aprovando ela, né? Essa pessoa, ela não tem salvação, ela não consegue entender. Ela não entende que um dia vai ter um juízo para estas coisas, ela não consegue entender, porque a pessoa não consegue perceber isso de uma forma natural. Por isso que é necessário que se fale, que se pregue o Evangelho, que leve o Evangelho até as pessoas, para que elas possam despertar e sair desse caminho que é um caminho de morte. Mas será que isso é possível? Vamos continuar então. Versículo 12. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, o pregar a opressão e rebeldia, o conceder e proferir do coração palavras de falsidade. Olha só, hein, gente, como a coisa é tão atual, né? Lendo cada parte aqui. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou ou não haver justiça. Olha que coisa, né? A riqueza aqui das coisas que a gente pode se olhar. Só quem quiser discernir consegue enxergar essas coisas, gente. Então, a opressão, né? As pessoas aí pregam essa opressão. As pessoas, elas estão literalmente perseguindo aquelas que pensam diferente delas, né? Estão prevaricando, usando o poder para perseguir pessoas, estão ali usando ali de rebeldia, mas não é rebeldia contra o homem, não é rebeldia contra a pessoa, é rebeldia contra a palavra de Deus, quando elas dizem que aquilo que Deus falou que não é para fazer, podem fazer tranquilamente. O importante é ser dono do seu nariz, é ser feliz, e a palavra de Deus ela dá uma direção clara para cada um de nós, daquilo que nós podemos fazer e não. E na conclusão ele diz o seguinte, que Deus, ele desaprova. Por quê? Porque quando a pessoa ela quer se desviar do mal, ela não quer servir ao mal,
eles vão lá e perseguem essa pessoa. Eles vão lá e dizem que aquele que está querendo fazer a coisa certa é o que está errado. E o que está errado é aquele que está certo. Ora, está escrito aqui, e há centenas, porque não milhares de anos atrás, já estava escrito isso aqui. Tanto para o povo de Israel que estava vivendo essa situação com a Síria, como para nós aqui, né? Nós que estamos vivendo agora na atualidade. Então é só a pessoa olhar e ela consegue ver isso aí, né? Versículo 16. A gente vai dar uma esticada agora. Viu que não havia ajulador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. E vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhe-eis a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Então, virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. O que nós vemos aí nesse texto agora, no último esse texto, né? Que Deus está dizendo assim, olha, vocês não vão, não adianta, vocês não vão conseguir. Eu vou ter que descer, ir lá para aquela cruz, pagar o preço por vocês, o pecado de vocês, porque vocês não vão conseguir. Então, tudo isso para que o homem possa enxergar que ele não consegue. Não adianta, já foi até falado hoje, você, não, eu vou primeiro deixar de fumar, deixar de beber a cachaça, né? Deixar de ficar aí com uma e com outra pela rua, para depois ir para a igreja e servir o Senhor Jesus, porque eu só vou quando eu estiver direitinho. Não vai não. Eu tenho uma notícia para te dar, você não vai não. Sabe por quê? Porque você está querendo ir pelas suas próprias forças. E você não tem forças para isso. Nós não temos, não é você só não. Nós, humanos, não temos força para isso. Nós só conseguimos ir para Jesus quando, claro, é necessário que haja a consciência do nosso pecado, o arrependimento, né? O desejo, arrependimento significa o desejo de deixar, não ter, se pudesse voltar atrás, nem praticar mais. E aí, a obra do Espírito Santo em nós é que vai fazer com que nós venhamos vencer o pecado. Ou seja, vencer uma vida de prática continuada do pecado, de aprovação do pecado. É isso que é vencer o pecado, tá? Vencer o pecado não quer dizer que você nunca mais vai errar, que agora você vai ter asilo, não. Fica tranquilo, não é isso não, tá? A nossa humanidade nos limita muito, mas a gente não vai mais achar o pecado uma coisa engraçadinha, normal, que bonitinho, né? Não, a gente vai ter repulsa. Quando acontecer de tropeçar, a gente vai ficar triste, o Espírito Santo, ele vai nos entristecer. A pessoa imediatamente ela quer se limpar, ela quer se consertar com Deus. É essa a diferença. Então, o próprio Deus, ele fez aqui uma promessa. Ele falou, olha gente, não adianta, né?
vocês não vão conseguir mesmo, tá? Vão para a Síria, vão ter que comer o pão lá que o inimigo amassou, porque vocês vão ter que enxergar, né, o que o pecado faz com vocês, para que vocês possam se voltar para mim. E não pela força de vocês, mas pelo meu poder. E foi estendida a mão. Vai Jacó. Tanto é que se converte ali uma série de judeus no começo, e através dos judeus foi estendido aos gentios, por causa de promessas que foram feitas aqui, no Antigo Testamento. Pessoas que estavam vivendo exatamente como nós estamos vivendo agora. Pessoas que estavam afrontando a Deus exatamente como nós estamos afrontando agora. Pessoas que estavam em rebelião contra Deus exatamente como nós estamos agora. Mas só que eles não tinham ainda essa obra completa. E nós temos. Esse é o grande diferencial, que é o Senhor Jesus. Então, nós podemos voltar para o Senhor Jesus. Nós podemos dizer, o Senhor Jesus é o nosso Deus. A palavra de Deus revela o seguinte: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a pessoa que tem o Senhor Jesus, a nação que tem o Senhor Jesus como Deus, é uma nação próspera, é uma nação bem-sucedida, é uma coisa que transforma a vida do povo. Só que não é uma coisa imposta. Deus nunca impõe, tá? Ele não tem imposição. É uma coisa de cada um de nós. É o homem que decide se ele quer ou não servir a Deus. É o homem que decide se ele quer se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou que ele quer viver uma vida de rebeldia e afastamento de Deus. É o homem que decide. Mas quando o homem, ele realmente deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele, ele vai decidir-se por Deus. Sabe por quê? Porque ele vai ganhar forças para isso. Essa força, irmãos, ela não vem de nós. Eu não tenho força nenhuma para vencer o pecado por mim mesmo. Isso vem do Espírito Santo. Isso vem do Senhor Jesus. E todo crente que é convertido de verdade, ele sabe disso. A força vem do Senhor Jesus. O que faz você ficar na presença de Deus 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60 anos ou mais, é o Espírito Santo de Deus, não somos nós, não é a nossa força. Então, olha essa obra maravilhosa, essa promessa que Deus fez lá no passado e que está valendo hoje aqui para quem quiser. Quem quiser. E aí é independente. Ah, mas o meu país 99% não quer. Se você quer, você vai ser salvo. Porque a salvação agora é uma coisa maravilhosa, né? Ao contrário da situação nacional, a salvação é individual. Cada um é responsável por si. Então, o marido pode ser salvo e a mulher não. Ou vice-versa. A mãe pode ser salva, o filho não. Ou vice-versa. A salvação é individual. Você não tem poder de salvar ninguém. Você pode pregar, você pode orar, você pode buscar, mas somente se a pessoa quiser e se submeter ao Senhor Jesus, é que ela será salva. Então, gente, a pessoa se submete a uma coisa que vai destruir a vida dela, a uma droga, a um comportamento que vai desmoralizar, vai desvalorizar ela. Ela se submete a uma coisa que pode colocar na prisão, na cadeia, né? Pode atrasar a vida dela. Ela se submete a tantas coisas. Por que não a palavra de Deus? Por que não ao Senhor Jesus? Por que não a salvação que somente Ele tem para nos dar? Nós possamos então refletir nessas palavras que, embora de milhares e milhares de anos atrás, são tão atuais para os nossos dias. Que Deus te abençoe. Eu vou passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça as devidas colocações, de acordo com aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus.
Amém, pastor Aguilar. O que eu tenho a falar é muito simples. Lendo aqui essa parte, nós vemos que o ser humano é o mesmo. Nós vemos a coerência, quando o homem pecou, se afastou de Deus, se tornou inimigo de Deus. E se Deus deixasse o homem à sua própria sorte, iria descambar de vez. E só não está pior pela misericórdia de Deus, senão aconteceriam coisas piores ainda. E é o que eu sempre falo, nós temos que analisar o Antigo Testamento com os olhos do Novo. O que aqui era uma promessa, virá no versículo 20, virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. E no 17 eu acho muito legal, também ele fala, vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhe-ás a paga. Então aqui na verdade o que ele está falando é novamente, sem mim foi o que disse Jesus, né? Não sei quantas centenas de anos depois, sem mim nada podeis fazer. O que o senhor leu aqui é o retrato da humanidade. Isso, como já falei, isso não é pior, porque temos a misericórdia de Deus. E eu vi uma definição de misericórdia de Deus muito interessante. Eu vi em primeiro lugar assim, a definição de graça. Que graça é o que Deus nos dá, mesmo que nós não mereçamos. É que Deus nos dá, mesmo que nós não mereçamos. E misericórdia é que Deus não nos dá, mesmo que mereçamos. Então, se nós estamos ainda hoje aqui, é pela misericórdia, é porque alguns ainda restam para ser salvos, que estão nos planos de Deus. Mas quando a palavra de Deus alcançar todo mundo, isso vai acabar. É como o Senhor diz, né, pastor? No momento Jesus, a palavra está sendo pregada, ele veio como Salvador. Mas daqui a pouco, muito pouco, ele será juiz. Então, pastor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor e ao seu ministério e a tudo que aprove a ele, que o senhor cuidasse nessa terra. Amém. Obrigado, irmão. Glória a Deus. E eu quero agora, nesse momento, convidar você que está aí participando conosco desse culto a falar com Deus, né? Colocar diante de Deus a sua vida. A gente vai fazer oração. O irmão Oliver está fazendo uma oração de intercessão, aquilo que o Espírito Santo dirigia a ele, como fazer. E você tem a oportunidade também de colocar diante de Deus a sua vida, as suas necessidades. Nós sempre falamos aqui, colocar em primeiro lugar as suas necessidades espirituais, mas também tudo aquilo que você tem de necessidade no seu dia a dia, aquela luta que você está passando, aquele problema conjugal, familiar, aquele problema de saúde, aquele problema de trabalho, de fonte de renda, financeiro, seja a luta que você está enfrentando aí, né, você está passando por problema aí na sua faculdade, no seu colégio, na sua vizinhança, aonde você está aí inserido socialmente, você está vivendo alguma situação difícil, alguma situação problemática, não tem nada que Deus não possa fazer. Às vezes passam-se dias, semanas, meses, anos, porque Ele conhece o tempo e o modo, nós não. Nós queremos tudo para ontem, né? Mas Deus, Ele sabe o dia certo de fazer as coisas. O importante é que você coloque diante de Deus.
Porque, às vezes, o que nós estamos precisando nem é tanto aquilo que nós estamos falando com Deus aqui no momento, mas é ser tratado em alguma coisa em relação àquilo. Então, coloca diante de Deus, confia nele, que ele vai fazer o melhor. Ele sempre faz o melhor, sabe? O melhor não é muitas vezes aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós estamos de fato precisando. E às vezes nós não sabemos, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, eu vou passar agora a palavra, a oração ao nosso irmão Luiz. Ele vai estar aí conduzindo essa oração aí pelo Espírito Santo, e você vai fazendo a sua oração, mas só ora mesmo, tá? Coloca diante de Deus, com fé, com muita fé mesmo, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos começar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação, agradecemos o perdão dos nossos pecados e confessamos todos os nossos pecados a Ti. Senhor, colocamos diante de Ti as nossas necessidades. Mas antes, eu quero clamar que o Senhor derrame uma porção dobrada da bênção de saúde física, espiritual e mental a todos que estão nos acompanhando nesse momento e que vão nos acompanhar depois nas redes sociais. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que Tu és o nosso Deus provedor e que a nossa principal necessidade já foi provida em Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Mas mesmo assim, estamos aqui clamando por outras necessidades, e é lícito colocar diante de Ti essas necessidades. Sabemos que muitas vezes, meu Deus, o Senhor não responde imediatamente, que às vezes o Senhor... Existem vários motivos porque o Senhor muitas vezes não responde de pronto. Seja lá qual for esse motivo, seja o Senhor a nos revelar. Ou se for motivo de pecado, que o Senhor nos dê forças, o Teu Espírito Santo, para não pecarmos mais. Se não for a hora, que tenhamos, que o Senhor nos conceda experiências para amadurecermos, para que aquela bênção que nós pedimos não seja uma maldição em nossas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, sim, e outra coisa, que se não for da Tua vontade, porque Tu sabe tudo, então que o Senhor converse conosco, porque podemos estar clamando por coisa que não é da Tua vontade, por coisas que sabemos que vai nos fazer mal também. Então, Senhor, eu clamo por todos estamos aqui numa oração de concordância. Eu não sei qual é o problema dessas pessoas, ninguém sabe o problema de uns dos outros, questões na justiça, questões profissionais, questões de família, questões de saúde. Em todas as áreas da vida humana nós temos problemas. Então, em nome de Jesus, seja o Senhor a entrar com a Tua providência, para que possamos podemos até glorificar o Teu nome por isso. Nós Te agradecemos. Eu quero Te pedir agora, clamar junto com todos, em concordância pelo nosso Brasil, vai se deteriorando cada vez mais. Então, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da insegurança jurídica e da falta de moral. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os nossos representantes legais, principalmente os que vão assumir agora, dia 1º de janeiro, já está logo aí, que todos entendam que estão lá para nos servirem e não para se servirem de nós. Pai, em nome de Jesus, eu também Te peço que o Senhor abençoe nossos campos,
e que possa muito produzir. Senhor, em nome de Jesus, também eu te peço que a nossa indústria volte a prosperar, que o comércio venha a crescer e a prestação de serviços também. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que tudo que está sendo dado de graça das riquezas que o Senhor deu para nós, que está sendo entregue para outros países, peço em nome de Jesus, seja o Senhor a reverter toda e qualquer obra do homem que luta contra o seu próprio povo. Abençoa o povo do Rio Grande do Sul, abençoa o povo de Israel, dê vitórias a esses dois povos, ao Rio Grande do Sul, reconstrução de suas vidas e no Estado, e do povo judeu, para que não seja extinto o que o Senhor considera a menina dos seus olhos. É o que eu te peço e já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então orar a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade que nós tivemos aqui de estar buscando a Ele, né? Estar ouvindo a Sua palavra, estar se comunicando com Ele, né? Sendo tratados por Ele. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de poder ministrar o culto ao Senhor, de nós podermos juntos aqui todos ministrar nesse culto, em louvor, em adoração e exaltação ao Teu santo e poderoso nome. Obrigado pelas palavras que o Senhor trouxe aos nossos corações, pelos ensinamentos, pelos tratamentos. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus e obrigado pelas orações que eu tenho certeza que o Senhor já respondeu, está respondendo ou ainda irá responder de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Meu Deus, concordo com a oração que o irmão Luiz fez e cada irmão, cada irmã, cada vida que orou o Senhor, concordo que seja o Senhor trazendo a cada um também aí a sua resposta, segundo os Teus planos, os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda, meu Deus, a todos as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, conceda a todos, meu Deus, um final de domingo muito abençoado, uma semana cheia das Tuas bênçãos, que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos, que o Senhor, meu Deus, esteja fazendo com que eles venham realizar sonhos e projetos, e que essa bênção seja estendida às suas casas, às suas famílias, todos e tudo que estiver ligados a eles, no nome do Senhor Jesus. E ao término deste culto, leve a todos em segurança aos seus destinos, livra, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Que você e sua família tenham aí um restante de domingo muito abençoado e também que Deus conceda a vocês aí uma semana de vitórias, de paz, de alegria e de realizações em nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.